te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que hoje nos concedei a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai-nos a vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram o fundamento da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 e o verso 13 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizei os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares da terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo, os grandes apóstolos de Jesus Cristo, cada um com a sua história. Esses são os pilares, né, da igreja que sustentou a fé naquele tempo tão difícil de construção do reino, ali o início da igreja, e eles tiveram então funções e entrega tão importante que hoje ainda podemos contemplar toda a graça construída por esses dois grandes homens da história de fé. E aqui fala, amados, que naquele tempo, né, quando nós aqui falando na carta, no Atos dos Apóstolos, da prisão porque o Herodes, ele mandou matar Tiago, irmão de João, evangelista, e ele viu que isso agradou, né? A popularidade dele cresceu. Então ele mandou também prender Pedro, e né, toda aquela perseguição que a gente conhece muito bem. Mas o que a liturgia, que é a palavra, quer dizer, né? Que
aquela grande perseguição, né, das autoridades dos judeus, ela era muito grande, mas a presença de Deus, o cuidado de Deus, esse Deus que estava junto, né? Isso quer mostrar para nós isso. Deus, no seu infinito amor, nunca vai nos abandonar, por isso é que enviou o anjo. Então assim somos nós também que estamos aqui nesse mundo, e muitos são as perseguições, mas nós podemos ter convicção e certeza, porque muitas vezes na nossa humanidade nós nos sentimos abandonados, mas Deus sempre vai estar conosco. E aqui fala, amados, que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus. Hoje nós podemos dizer assim, ou devemos fazer assim, né? Que é rezar pelo Santo Padre e o Papa. Hoje é dia do Papa. Né? Então hoje nós precisamos recordar as nossas orações direcionadas ao Papa Francisco, que grandes desafios e perseguições, mas o que vai sustentar, o que sustentou até hoje a igreja, é a oração da própria igreja. Né? Então que possamos sempre rezar por aqueles que têm liderança na igreja, né? A pessoa do Papa, os nossos bispos, padres, os diáconos, religiosos, os ministros leigos, leigas, que trabalham na igreja, para que nunca desanime, que sempre possa sentir a presença viva de Deus acompanhando a história, porque Deus não nos abandona. E aqui fala também, né? Então Pedro, ele foi esse homem de fé. E aqui também na carta de Santo Timóteo, de São Paulo a Timóteo, fala desse amor de São Paulo, né? Quer dizer, o que aconteceu com São Paulo? Eu, na verdade, eu sou devoto, fã, admiro as virtudes de São Paulo, a conversão de São Paulo, que coisa mais linda! Ele era um judeu ferrenho, então ele defendia a sua religião, por isso ele perseguiu o povo cristão, porque ele defendia uma mentalidade, ele via que fazendo aquilo ele estava agradando a Deus, e por isso então ele era fiel àquilo que ele fazia. E aí quando ele faz esse encontro com Jesus, imaginem só, amados, ele tinha autoridade para prender, para matar, e ele contribuiu com a morte de Estevão. Mas ao fazer um encontro com Jesus, o encontro foi um encontro definitivo. Ele mudou de vida radicalmente, porque aí ele teve que enfrentar as autoridades, a religiosidade, né, do povo judeu, porque ele era um judeu ferrenho e ele tinha o grupo dele, ele precisou romper com tudo isso. E ele foi... Quanta perseguição e quantos benefícios ele fez. Ele criou comunidades em todos os lugares e os desafios eram grandes, transporte, a logística, tudo. Imagina só, que fidelidade era de São Paulo. São Paulo, e aí então ele chega a um ponto de dizer, combati o bom combate. Ao conhecimento que ele tinha da eternidade, ao conhecimento que ele tinha através da conversão, que ele viu quem é Jesus e qual era o plano dele. E ele diz, combati o bom combate, guardei a fé, agora estou esperando a coroa da vitória que o meu justo Senhor me concederá. E no Evangelho fala, né? Jesus, ele não queria ali fazer uma pesquisa para ver como estava a sua popularidade, não. Ele estava ali perguntando para ver como que era a disposição de caminhar com ele. E aí ele pergunta, o que o povo fala de mim? Uns falou que era João Batista, Elias e tal. Quer dizer, falava de pessoas boas, reconhecia a bondade de Jesus, mas não via que ele era o próprio Deus, que o projeto dele era diferente, que a presença dele era outra, né? Não entenderam verdadeiramente quem que era Jesus e qual era o seu projeto. E aí então pergunta para Pedro, e vocês, o que vocês acham? Quer dizer, Pedro, ele responde em nome da comunidade, amados.
É isso que nós temos que entender. Quando o Papa fala, a igreja está falando em nome da igreja, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando mal do Papa, por causa de influências de algum sistema. Quer dizer, o Papa, quando o Papa fala, é a igreja que está falando. Pedro não falou por si próprio, Pedro também falou porque ele estava falando para ele era o líder da comunidade, né? Aquele líder, a comunidade está respondendo isso. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala que não foi a carne, a igreja dentro de sua humanidade, não. Foi o Espírito de Deus, foi Deus que revela isso. Então, amados, hoje nós temos que também Jesus faz essa pergunta: quem que eu sou? Quem que eu sou? Quer dizer, quem é Jesus? Se realmente eu reconheço Jesus e todo o teu poder e a sua divindade, eu dou a vida pela igreja. Como fez Pedro, como fez Paulo. Olha a mudança de Paulo, gente. Muitas vezes a gente se emociona com Deus. Não é isso que Deus quer de nós só, não. Deus quer que nós nos convertemos verdadeiramente, que nós descobrimos verdadeiramente quem é Jesus. Porque quando eu descubro verdadeiramente quem é Jesus, a minha atitude é uma atitude de entrega total. Aí, para isso, então, eu fico convicto de que o que eu estou fazendo e o que eu estou falando é a verdade maior, porque esse Deus me revelou isso. Aí eu posso chegar a ponto de dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé, estou esperando a coroa da vitória que meu justo Senhor me concederá. Esse é o lindo, amados, desses dois pilares da igreja. É por isso que nós estamos dentro dessa igreja santa, católica, apostólica, romana, porque Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que instituiu, é Ele que criou, através da força do Espírito Santo. E essa igreja se mantém viva e cheia do Espírito até hoje. Então todos aqueles que reconhecer a divindade de Jesus verdadeiramente, vai dar a sua vida por ela. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nós damos testemunho verdadeiramente de Jesus Cristo nesta terra. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, e por intercessão de São Pedro e São Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta.